Guarulhos, em termos de logística, eu acredito que, se não for a maior cidade e a melhor cidade em logística do Brasil, está entre as três. Nós temos hoje o maior aeroporto da América Latina, está em Guarulhos. Nós estamos a 1h30 do aeroporto de Viracopos. Nós estamos a 1h30 do Porto de Santos. Nós cruzamos as rodovias Fernão Dias, Dutra, Hélio Smith. Nós cruzamos o Rodoanel. Hoje, Guarulhos, a logística de Guarulhos é perfeita. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Hoje o papo aqui vai ser sobre mercado imobiliário, o que mudou nesse mercado, principalmente pós-pandemia. E eu trouxe aqui o meu convidado, ele é um especialista, é o Arthur Zucaro, que tem uma imobiliária em Guarulhos, é isso, Arthur? Exatamente. Um especialista em mercado imobiliário guarulhense. Eu adorei esse termo, fiquei aqui, ó, achei o máximo, muito bom recebê-lo aqui, é um prazer. Prazer é meu. E eu quero que você me fale um pouco primeiro sobre a sua trajetória, me conte um pouquinho da imobiliária, que eu sei que está já há quase 3 décadas lá em Guarulhos, é isso? Exatamente. Falar um pouco do Arthur, a gente tem que voltar um pouquinho e falar um pouco da Zucaro, que é onde eu trabalho, onde eu sou sócio junto ao meu pai da empresa. A Zucaro, ela iniciou em 96, uma trajetória já de 28 anos, e eu tô nela desde 2008, já há quase 17 anos ali trabalhando junto do meu pai. Então, as histórias, elas se uniram, né? Então, eu entrei no meio do caminho para somar ali com meu pai e ajudar, né? Vamos colocar dessa forma, a Zucaro ser o que é hoje. E hoje, vocês atuam em quais áreas exatamente? A Zucaro hoje ela é subdividida, é uma imobiliária padrão, convencional, mas ela é subdividida em alguns pontos. Locação, venda, administração de bens, então a gente administra contratos de aluguéis. Hoje a gente está há 3 anos fazendo departamento de lançamento também, então produtos novos no mercado. E a gente também atua em áreas e galpões industriais na cidade. Guarulhos é uma logística incrível, então a gente também atua nesse leque. Então é uma imobiliária convencional dividida em 5 áreas ali, vamos dizer assim. E teve muita mudança no decorrer dos últimos anos, né? Eu queria que você me contasse, você estava contando aqui nos bastidores que você entrou bem jovem, né? Então você Sim. viu, assim, muitas mudanças neste mercado. Então eu queria que você me contasse, me desse um panorama desse mercado, o que mudou nos últimos anos. Eu, apesar de ser jovem, me considero jovem, tá com 32 anos, mas assim, eu peguei uma transição de tecnologia. Eu não sou aquela pessoa high-tech, e também não sou aquela pessoa alienada à tecnologia. Eu peguei exatamente a transição. Quando eu comecei a trabalhar na Zucaro, lá em 2008, nós fazíamos anúncio no jornal ainda. Parece que eu estou falando de um mundo muito distante, há 15, 16 anos, para 17, mas foi agora. E eu entrei, uma das minhas funções ali era justamente o quê? Pegar as fotos da câmera digital, passar para o computador, colocar no anúncio. A internet estava engatinhando, a gente fazer anúncio na internet era muito difícil. Era mais para foto, passar para o computador para mandar para a gráfica emitir o jornal. E aí, ano após ano, a gente foi mudando, até chegando que é hoje, rede social, enfim. Mas foi muito, muito rápido. Em 17 anos, a gente transformou o mercado. Aliás, o mercado se transformou. E a gente tentou acompanhar essa transição. E hoje, graças a Deus, graças à equipe de marketing, enfim, a equipe da Zucaro, a gente conseguiu estar encaixado na atualidade. Na vamos dizer assim. atualidade. E hoje, como que as pessoas buscam os imóveis, né? Porque você veio me contando aí de como era antigamente, né? E agora com essa facilidade toda. Eu vi, inclusive, que vocês têm um canal no YouTube que tem uma tour ali que vocês fazem nos imóveis. Me fala um pouquinho da facilidade que as pessoas têm hoje quando elas estão buscando um imóvel. Hoje, o cliente que busca um imóvel, seja na Zucaro, mas vamos falar um pouco de como funciona dentro da nossa empresa. Ele tem acesso ao vídeo do imóvel, então ele consegue se imaginar no local. Ele tem acesso a todas as fotos, detalhadas, inclusive, com acabamento, com perfil do imóvel, com área, se for uma casa, a área externa. Ele consegue enxergar ali já as dimensões do imóvel, tudo via rede social, YouTube, site próprio, portais, enfim, tá tudo ali. O cliente, a gente até brinca, né? Que ele visita não é para
ele entra na rede social, ele não é para escolher, mas é para descartar aquilo que não interessa. E a visita vira algo para escolher. Então ele seleciona ali de tudo que ele viu, 2, 3, onde ali ele vai ter a escolha final dele para compra. É mais assertivo Muito agora. mais assertivo. Antes a gente era um tiro no escuro. Você anunciava ali, como disse no jornal, sobrado 3 suítes, rua ótima. O cliente não sabia se aquele sobrado era azul, amarelo, rosa. Ele não sabia se eram 3 dormitórios grandes ou pequenos. Ele não sabia se a rua era boa, era calma. Ele simplesmente tinha que vir e para conhecer. Hoje não, ele já consegue enxergar, descartar ou escolher para depois sim visitar. Mudou. E hoje também mudou o perfil das pessoas que buscam. Eu vi, assim, nos últimos anos, uma tendência, principalmente do público mais jovem, de não querer mais comprar imóvel, né? Eu conheço algumas pessoas que, eu prefiro alugar e investir meu dinheiro em alguma outra coisa. Isso continua, esse movimento ou não? Como você sente isso? Assim, eu sou meio descrente com relação a essa questão. Eu sou suspeito para falar. Trabalho numa imobiliária, sou dono de uma imobiliária, mas eu sou da teoria assim, compra teu imóvel. Compra o teu imóvel. Eu sei que às vezes você põe aquela conta na ponta do lápis, mas eu alugo, eu invisto, lá, a conta fecha lá na frente, eu vou ter X mil reais na conta. Quem tá te falando isso tem dinheiro, meu. Não acredita nessa balela. O sonho do brasileiro é o quê? Comprar uma casa própria. Compra. Sei lá, o aluguel ele é ingrato. O aluguel ele só aumenta. O nosso ganho só diminui por conta da inflação. A conta lá na frente não vai fechar. Então agora que você tem gás, o jovem, falando do jovem, compra um imóvel, se arrisca. Não é se arriscar, fazer uma loucura, mas poxa, entra num financiamento longo, com fundo de garantia, se você for amortizando com fundo de garantia, se você é uma pessoa que trabalha formalmente, você vai pagar esse imóvel em 15 anos, 18 anos. Poxa, com 25, 40 anos de imóvel quitado, acabou. O seu imóvel, você pode morrer sossegado, você pode ficar sossegado pro resto da vida, só pagar sua conta de água e luz ali, seu IPTU, ninguém tira mais do imóvel. Então, compra imóvel. A sua indicação. Compra imóvel. Né? E mudou, vamos falar um pouquinho do cenário da pandemia, né? Pós-pandemia. A gente teve dois movimentos aí, né? Um, que são as pessoas que foram para o home office e por lá ficaram, né? Sim. E as pessoas que quase não ficavam em casa e depois se viram ali na obrigação de ficar em casa. O que mudou no perfil das pessoas, assim, quando elas vão buscar um imóvel pensando nisso? No momento da pandemia, 2020, fala do calendário 2020, a gente teve uma migração muito grande de apartamento para casa. Casais ou pessoas solteiras, enfim, mas com filhos, falam, poxa, eu não tô aguentando morar, conviver tanto tempo com essas pessoas num apartamento de 40 metros, quero ir para uma casa. Porque as pessoas começaram a passar junto muito tempo. Então, queriam um espaço maior, melhor, e aí teve uma migração para sobrado. Casas, enfim. Passou a pandemia, a gente está falando aí já calendário 2021, calendário 2022, a pandemia já diminuindo, vamos dizer assim, né? Aquela questão do fica em casa, e a coisa começou a andar de maneira melhor. E aí teve um outro movimento, que é o home office, onde passou a ser uma realidade. O que era algo provisório passou a ser uma realidade. Hoje o cliente ele busca um quartinho a mais, ele busca um cantinho a mais. Mesmo um casal sem filhos ou uma pessoa solteira, ela fala, mas eu preciso de um outro dormitório porque eu preciso ter um lugar para eu trabalhar. Eu preciso de um cantinho, nem se for meio dormitório, para eu ter um cantinho para trabalhar. Então, o movimento pós-pandemia surgiu, começou a ter uma dinâmica nas construtoras. Hoje elas se preocupam de pôr um espaço pro home office. Os clientes, ele de cara, ele fala, olha, eu não estou trabalhando home office, mas se eu precisar, eu preciso ter um espacinho reservado para isso. Então, pós-pandemia, hoje a gente, mesmo não tendo mais pandemia, mesmo clientes que não trabalham em home office, ainda é uma preocupação ter um cantinho para o home office. Se minha filha for trabalhar em casa, ela precisa de um cantinho. Mudou a percepção. E você sentiu isso, por exemplo, agora você falou que vocês também trabalham com lançamentos, né? Nesses imóveis novos, já é projetado um espaço para isso? Já faz parte da realidade ali da planta? Já faz parte da realidade da planta. Muitos apartamentos hoje lançam já pensando um cantinho na sacada, um cantinho no canto da sala, não sendo redundante, mas assim, sempre tudo
pensado, todo decorado que você vê hoje, por menor que ele for, ele vai ter um cantinho com um escritóriozinho. Um cantinho no quarto do bebê. Ele vai estar projetado ali para um home office, para a pessoa se enxergar ali no home office. Já faz parte da realidade, Já né? faz parte. Ô, Arthur, eu queria que você me falasse, assim, vocês estão 30 anos no mercado, quase 30 anos, e vocês escolheram se especializar na região de Guarulhos. Você falou para mim assim, 95% dos imóveis que nós trabalhamos está em Guarulhos. Me fala um pouco o porquê disso. O porquê, vamos lá. Eu sou de família guarulhense da Gema, né? Vamos dizer assim, o meu pai é guarulhense, o meu avô era guarulhense, então assim, nós somos da cidade. Então nós temos a família na cidade, a gente está na cidade desde os anos 30, dos anos 40. Então, lógico, a ideia não era ser especializado em Guarulhos. Quando meu pai decidiu montar o escritório em Guarulhos, foi claro, através de um plano B, foi mandado embora e acabou entrando no mercado imobiliário. Poxa, vou montar um escritório perto da minha casa. Essa era a ideia, isso quando ele decidiu abrir a Zucara. A especialização em Guarulhos foi por uma questão, em primeiro momento, foi uma questão de logística de vida e financeira. Com o passar dos anos, a gente começou a entender que a cidade estava crescendo. E Guarulhos multiplicou, assim, dobrou de tamanho de população nos últimos 30 anos. A gente saiu de 700, 600 e alguma coisa para hoje quase 1,5 milhão de habitantes. Então, poxa, tem muito mercado aqui. Falta imóvel. Então, assim, hoje a gente tem apesar de ter uma cidade muito grande, se tivesse muito mais imóveis bons, a gente venderia muito mais imóveis. Então, dá para crescer muito ali. Então, para que sair? E São Paulo é um mar aberto, a capital. A gente tem em ruas ali que tem 4, 5, 6 imobiliárias na mesma rua. Guarulhos a gente começou a entender que é uma cidade provinciana. Você faz negócio ali com bastante pessoas, né? Então, assim, poxa, vamos focar aqui. Aqui é o lugar que a gente vai prosperar. E graças a Deus está dando certo. E você sentiu, assim, que as pessoas acabaram migrando? Porque eu conheço muita gente que morava em São Paulo e trabalha em São Paulo e optou por residir lá em Guarulhos. Você sente isso também? Isso é uma questão econômica? Como você vê isso? O metro quadrado de Guarulhos é mais barato que São Paulo, por óbvio, né? Aliás, é algo claro, porém, por que a pessoa prefere morar em Guarulhos? Guarulhos se mora melhor, pagando menos. Com só efeito de comparativo, nós estamos a 20 minutos do Tatuapé. Tatuapé é um bairro nobre, na área Franco, ali é um bairro nobre, onde um metro quadrado novo chega a custar R$14 o metro, R$15 o metro, do alto padrão ou de um apartamento novo. Guarulhos eu tenho apartamentos novos, com acabamento bom, alto padrão, a R$8.000 o metro, R$9.000 o metro. Ou seja, um desconto de 40%, vamos colocar assim, um desconto de, poxa, um terço do valor, um pouco mais até, para você morar melhor. Então a pessoa, ela prefere, poxa, hoje eu tô no Tatuapé, eu moro num apartamento de 50 metros. Se eu vender esse apartamento, eu consigo morar num de 80 em Guarulhos. Então, um dormitório a mais, uma vaga a mais, numa localização tão privilegiada quanto. Guarulhos é uma cidade ótima de se morar. Apesar de muita gente achar que é longe, mas é pertinho da capital. A gente está, como eu disse, a 20 minutos do Tatuapé, do centro de São Paulo, sem trânsito. A gente está falando aí em 35, 40 minutos. Então, vale a pena. É grudado, né? Quem mora Do aqui lado. sabe, né? Que a região de Guarulhos ou ABC faz parte, né? É um bairro, né? São ruas, né? Você passa de uma rua para outra, você está em outra cidade. Exatamente. É um bairro de São Paulo. A gente fala, é um bairro de São Paulo. É um bairro mais afastado, mas é um bairro de São Paulo. Mas é em Guarulhos que a gente tem o Aeroporto Internacional de São Paulo. E aí a gente tem que falar um pouquinho agora de ter essa infraestrutura lá, porque lá nós temos muitos galpões e o e-commerce aí explodindo. Como que está esse mercado lá? Nós somos, como eu disse, é uma área que a gente tem no escritório. A gente tem 4 corretores especializados nisso, que atuam há mais de 20 anos no mercado e que acompanharam também esse crescimento do mercado de Guarulhos. Guarulhos, em termos de logística, eu acredito que, se não for a maior cidade e a melhor cidade em logística do Brasil, está entre as 3. Nós temos hoje o maior aeroporto da América Latina, está em Guarulhos. Nós estamos a 1h30 do aeroporto de Viracopos. Nós estamos a 1h30 do Porto de Santos. Nós cruzamos as rodovias Fernão Dias, Dutra, Hélio Smith. Nós cruzamos o Rodoanel. Hoje, Guarulhos, a logística de Guarulhos é perfeita. Então, as empresas, elas buscam a cidade de Guarulhos por esse ponto.
a logística. Então, com o crescimento do e-commerce, com o crescimento do transporte, com o crescimento de tudo que tem em torno ali dessas rodovias, hoje Guarulhos é a menina dos olhos de ouro de qualquer empresa. Todo mundo quer um galpão na cidade. Falta galpão. Hoje a gente tem fila de espera, tem cliente que fala, olha, quando abrir um galpão aí de 15 mil metros, 20 mil metros, me dá uma ligada, porque não tem o produto. Hoje é incrível, assim, a logística. E não era assim há 20 anos atrás. Ficou assim. Quem apostou na região tá nadando. Ficou milionário. Ficou, né? Ficou milionário. Então vamos falar de investimento. Então, só pelo esse panorama que você deu aí, é uma região excelente para investidores. Hoje, em termos de investimento, se você é um empresário que quer colocar o teu dinheiro no mercado seguro, no mercado que não tem vacância, Guarulhos é a região. Hoje não tem região, não tem lugares no estado de São Paulo com menos vacância. Acho que Guarulhos é incrível. Tá perfeito. Sai o inquilino, a gente tem um cliente para colocar. Tem fila. Então agora já que a gente está falando de e-commerce, de investimentos e tendências, né, novidades, a gente vai chamar um reforço aqui para esse nosso bate-papo. Vamos lá. Bora? Bora. Nós falamos sobre mudanças tecnológicas do lado lá de quem vai buscar um imóvel, mas no que isso reflete para o corretor de imóveis? Tem que ter uma atualização toda aí, e é para isso que a gente chamou aqui o Lucas Balan, para dar um reforço aqui nesse bate-papo, porque é a sua área, né, Lucas? É isso aí, Darcy. Primeiramente, aí um prazer estar aqui novamente, ainda mais com esse cara que também é uma admiração, um cara que é novo, né? Tem a minha idade, basicamente, e já está tão à frente, assim, do mercado imobiliário. Então, é realmente isso. Eu acredito que hoje o mercado imobiliário ele está cada vez mais personalíssimo, né? Então, o corretor, ele precisa se atualizar para o digital. Ele precisa. Já é uma coisa que é necessidade, né? Então, a gente vê que a Zucara, ela investiu muito bem nisso, né? Ela trouxe isso para os corretores. Então, o Arthur, junto com o Oswaldo, eles fazem esse investimento por parte da imobiliária para os corretores começarem a aparecer um pouco mais, começarem a divulgar um pouco mais o imóvel de uma forma diferente, né? Não é mais aquele vídeo só do imóvel ou só foto do imóvel, não. Agora tem alguém representando o imóvel de fato e o cliente, quando vê isso, ele se conecta mais, né, com o imóvel. Foi isso, Arthur, que você foi buscar aí nessa parceria? Me fala um pouco. Foi. A pandemia acelerou muito isso, a gente estava falando de pandemia agora, e a pandemia acelerou esse busca no digital. O corretor hoje, ele tem que estar antenado. Não dá mais espaço para ele ficar nos bastidores, não existe mais corretor offline. Então, o corretor que trabalha só no offline hoje, não que ele está fadado a fracasso, não é isso, mas a probabilidade de venda dele reduz muito. Então, o nosso papel aqui, lógico, e do Lucas, é fazer o quê? Mostrar para o corretor que a ferramenta está ali para ajudar, para somar com ele. Então, a gente entendeu que investir nisso, explicando para o corretor que o mundo é isso, que ele passa a maior parte do tempo no celular, o cliente dele não é diferente, poxa, vamos entrar no digital. Você vai ter que agora pôr a cara, você vai ter que fazer o vídeo, você vai ter que fazer a foto, você vai ter que se apresentar. E aí é onde entra o trabalho do Lucas, que é a parceria, nosso casamento que tá dando certo. Porque isso é uma realidade muito fácil para o corretor jovem que está entrando no mercado, mas eu acredito que seja uma resistência para os corretores que trabalhavam no formato que era antes aí do digital, né? Exato. A gente conversa bastante com os corretores exatamente por isso, né? Porque o que a gente fala bastante é o seguinte, cara, o que você fazia 10 anos atrás já não vai funcionar hoje, né? Então, eu sei que você sempre vendeu bem, eu sei que você sempre teve bons resultados, só que o consumidor, ele mudou, né? A forma de consumo, ela mudou. O pré-pandemia, a gente fala também bastante sobre isso, que o pré-pandemia, o cliente, ele precisava do corretor literalmente para tudo. Ele chegava na imobiliária, o corretor tinha que pegar na mãozinha dele ali, levar ele, explicar isso, explicar aquilo. Hoje, às vezes, ele chega sabendo mais do imóvel do que o próprio corretor que está com aquele imóvel captado. Então, ele precisa se atualizar para isso, né? As informações, elas estão chegando de formas diferentes e eu também acredito que quando o cliente, ele olha um imóvel apresentado por um corretor, isso gera mais credibilidade, porque ele já sabe quem vai apresentar o imóvel para ele. Ele já conheceu o corretor antes de conhecer o corretor de fato.
Então, isso traz uma credibilidade e uma mudança ali na parte de consumo que faz muito sentido. O Arthur, e isso também é um passo importante e uma modernidade também, porque você também está dando uma possibilidade do seu corretor, do corretor que trabalha na sua imobiliária, dele criar também a imagem dele, né? Ele está vinculado à sua imobiliária, mas vocês estão dando um treinamento para ele se posicionar através da imagem dele na rede social. Isso é uma coisa, é um diferencial, né? A Zucaro, ela tem um perfil seguinte, nós não somos vaidosos. Né? Pra gente, o corretor também é a estrela do negócio. E eu vou dizer mais, talvez é a estrela, não é também, é a estrela. Se ele na ponta não fizer um bom atendimento, não fizer um bom serviço, não prestar ali a consultoria que o cliente espera, a Zucaro não ganha. Então a gente deixa a vaidade um pouquinho de lado, deixa o Arthur, deixa o Oswaldo um pouquinho de lado e dá espaço para o corretor ter um perfil profissional, dá espaço para o corretor ter um Instagram profissional, dá espaço para o corretor ser a estrela do negócio. E ele ali fazer o negócio acontecer. E nós, nos bastidores, cuidando do resto. Cuidando da documentação, dando uma estrutura decente para ele trabalhar, então com um prédio próprio, poxa, com todo o acompanhamento técnico e jurídico que necessita, e ele cuidar da parte do cliente, alinhar com o cliente, estar próximo do cliente, ao ponto até de ser amigo do cliente muitas das vezes. A gente não tem esse problema. Ah, mas poxa, você está dando visibilidade para o seu corretor. Tudo bem. E se ele for embora? Tudo bem também, não tem problema. A gente não tem essa vaidade. A gente quer ele a estrela. O corretor trabalha na Zucaro, ele tem espaço para isso. Ele tem espaço para dar a cara, ele tem espaço para ser visto, ele tem espaço para, enfim, desenvolver o trabalho que ele achar que tem que desenvolver. E isso volta no que o Lucas estava falando, né? Até para a pessoa que está buscando o imóvel, tanto para comprar, para locação, ela sente que ela está sendo atendida por uma pessoa ali que está preocupada com ela. Muda totalmente, né? Exato. E pegando esse gancho que o Arthur falou, realmente a gente escuta muito isso no mercado, né? Pô, eu não vou dar esse treinamento para o meu corretor, eu não vou colocar o meu corretor nessa posição, porque amanhã ou depois ele sai e monta a imobiliária dele. Só que eu tenho o seguinte conceito, Darcy. Eu prefiro dar um treinamento, deixar aquela pessoa filé para trabalhar comigo, do que não dar um treinamento e ter uma pessoa medíocre trabalhando comigo. Então, se vai sair amanhã ou depois, faz parte do jogo. Mas enquanto estiver trabalhando comigo, vai ser uma pessoa que realmente vai trazer um resultado bom para ela e, consequentemente, para mim. Né? E aí também tem outro ponto, né, dessa questão dos vídeos. Eu vejo que o diferencial que a Zucaro traz também, né, e que a gente em conjunto ali monta estratégia para isso, é que os vídeos que a gente trabalha para os corretores são vídeos de fato para vender imóveis, né? Hoje em dia eu vejo muito corretor fazendo vídeo para ficar famoso e não para vender imóvel. Então são coisas diferentes, né? Tudo bem também, sem problema algum, mas em sua maioria os corretores eles querem criar essa fama no mercado. Aqui não. Aqui a gente é bem objetivado. O foco é vender imóvel. Então a gente vai trazer esse vídeo para trazer mais experiência para esse cliente, para que ele de fato olhe e fale, pô, é com essa imobiliária que eu quero comprar aí, que eu quero realizar meu sonho, enfim. Tem todo um diferencial. E nessa linha que a gente tenta passar para os corretores. Não tem problema você passar dica, não tem problema você expor para o cliente, mas tudo voltado para o cliente. Né? Lógico, o entretenimento ele faz parte ali de uma rede social, ele faz parte, mas assim, o que isso vai agregar de fato numa venda? O que de fato isso vai... Você quer fazer um entretenimento, cara, mas faça com o objetivo de fazer a venda. Faça com o objetivo de trazer o cliente. Não faça com o objetivo diverso. Não é o papel que a Zucaro hoje entende ser assertivo, vamos colocar dessa forma. Eu lembrei quando a gente bateu um papo da outra vez, né, Lucas, que você estava falando. Hoje em dia, a pessoa, quando ela vai buscar o imóvel, ela não quer lá entrar e a pessoa fala, aqui é a sala, aqui é a cozinha. Ela tá vendo que a sala é a cozinha, né? Você tem que ter um diferencial da experiência e trazer isso pro digital. Exato. Sempre trabalhar conteúdos que vão mexer ali com os desejos, anseios e também frustrações dos seus clientes, né? Não só ser um mostrador de imóvel, que é o que eu falei da última vez. Se eu quiser ver imóvel, eu jogo no Google. Eu não vou precisar de um corretor. O corretor hoje ele tem que ser um consultor. Ele tem que entender a minha jornada, ele tem que entender minhas frustrações e, com isso, trazer para mim um produto que faz sentido e que cabe ali no meu dia, né? No meu momento.
E com a experiência que vocês têm no mercado, o que vocês sentem que falta para o corretor, para ele, por exemplo, ter vendas recorrentes? Porque tem aquele corretor que vai lá, faz um negócio e depois fica estagnado. O que vocês sentem aí que falta? Ó, na minha visão, Darcy, são 3 erros muito comuns aí que os corretores cometem, né? Primeiro é você ficar esperando a promessa daquele cliente que falou que ia comprar no começo do mês. Então, o corretor, às vezes, ele perde muito tempo, né? Com a expectativa que aquele cliente vai entrar, e o cliente fica enrolando, no final do mês ele acaba não entrando. Então, tem que equalizar um pouco isso, né? Tem que trazer mais oportunidades, não ficar só aguardando uma promessa ali. Segundo ponto é a questão de ficar ofertando sempre a característica do produto para o cliente, né? Primeiro você tem que entender o cliente para depois atender ele. Então, não oferte só característica. Vai buscar o que de fato faz a diferença para aquele cliente no momento. Se ele tem uma família, se ele vai se mudar com os filhos. Então, vai entender um pouco desse contexto. E o terceiro ponto é a nutrição dos clientes antigos, que isso também é um erro muito comum. Normalmente, o corretor ele recebe o cliente hoje, o lead hoje, ele quer vender hoje. Se ele não consegue falar com esse lead em uma semana, ele já descartou e já vai para o próximo. Só que o tempo de compra de um imóvel, atualizado pelo Secov ano passado, está em 7 meses. Quantos corretores estão falando com clientes que entraram 7 meses atrás? Nenhum, né? Então, faça uma nutrição da sua carteira também. Trabalhe essa nutrição. Pega os clientes antigos ali, dá uma ligada, manda alguma proposta ou manda alguma oferta nova de produto que chegou. Então, sempre trabalhe e retrabalhe a sua carteira, né? O meio do seu funil. Nunca deixe só a ponta. Bom, eu tenho uma visão falando lá do empresarial, né? Se o corretor meu que quiser ter uma venda, né, ter um processo de venda recorrente, todo mês vender um imóvel, todo mês vender 2 imóveis, a gente sempre fala para ele, cara, primeiro, não se acomode com uma comissão no bolso. Às vezes entrou 15 mil no bolso, agora eu vou parar de trabalhar. Então seja ambicioso. E quando eu falo ambição, não é só ambição de dinheiro, é ambição de trabalho. Poxa, atendeu esse cliente, vai pro próximo. Continua surfando essa onda, ainda tá em cima, ainda tá na crista, continua surfando. Então esse é o primeiro ponto. Ponto 2, o seu núcleo. Quem você tá conversando, com quem você está interagindo, quem sabe que você é corretor de imóveis, quem não sabe. Às vezes você é corretor de imóveis e tua própria rede social não informa isso, que você é corretor de imóveis, que você trabalha com imóvel, então seja visto. Tem ali automaticamente as pessoas começam a te perguntar, te questionar, como eu sempre falo, corretor de imóveis ele é corretor de imóveis todos os dias. Então se todo mundo souber que você é corretor de imóveis, a sua probabilidade de ter venda com as pessoas, com o seu núcleo de convivência aumenta muito. Então essas são as 2 dicas que eu dou para os meus corretores para poder ter recorrência em venda. Para todo mundo que você puder, fale que você é corretor e não se acomode com dinheiro no bolso quando você ganhar. Vocês fossem deixar uma mensagem agora aí para quem quer entrar nesse segmento, entrar nesse mercado, qual seria? Vamos falar para o corretor que está lá em casa. Tá. Primeiro, estuda bastante o mercado, né? Faz de fato um trabalho de estudo onde você quer atuar. Então, por exemplo, a Zucaro, ela domina Guarulhos. Então, os corretores que atuam ali, eles conhecem tudo sobre os produtos, sobre as regiões, enfim, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, leve essa profissão a sério, né? Não entre porque um colega seu falou que virei corretor de imóvel, vendi um imóvel, ganhei 15 mil reais, 20 mil reais. Não entre por isso. Leve a sério, porque realmente é uma profissão que dá para ganhar muito dinheiro, só que assim como qualquer outra profissão, você tem que trabalhar bastante, né? Tenha um pouco de resiliência, né? Porque o processo, no início, ele é um pouco mais complexo, até você pegar ali toda a manha de mercado e tudo mais. E, cara, tem um propósito, né? Queira crescer como corretor de imóveis e não só ser o corretor ali e tudo mais. Eu acredito que é isso. E você, Arthur, para a pessoa ter uma imobiliária de sucesso como é a de vocês, que já está aí há 3 décadas no mercado, qual que é o diferencial que a pessoa tem que ter, no que ela tem que acreditar? Olha, a gente fala o seguinte, no lado empresarial da profissão, abdicação. A gente abdica de muita coisa. Abdica de momentos familiares, às vezes, né, de momentos de lazer, porque é uma profissão que, infelizmente ou felizmente, no nosso caso, eu gosto de sempre usar dessa forma, mas tem gente que né, reluta um pouquinho. É uma profissão que você trabalha 365 dias por ano.
Você vai num churrasco, você é corretor de imóveis. Você vai numa festa, você é corretor de imóveis. Todo mundo vai te perguntar como está o mercado imobiliário. Então, nós, como empresários do segmento imobiliário, é pior ainda. Não tem um amigo, não tem um parente que não chega em alguém em determinado momento e fala: mas como está o mercado imobiliário? Então, saiba que é uma escolha e, ao mesmo tempo, vai ser uma renúncia de outras coisas. Então, a dica que eu falo, se alguém quiser empreender no mercado imobiliário, é assim: ou você se veste de corretor 365 dias por ano, ou não vai funcionar. É assim que funciona. Quando eu decidi embarcar nisso com meu pai lá 15 anos atrás, eu tomei uma decisão que mudou muita coisa na minha vida. Hoje eu não sou mais o Arthur Zucaro. Eu virei o Arthur da Zucaro. Então, mudou. Totalmente, né? Totalmente. Ô, Arthur, e como que as pessoas fazem para entrar em contato, conhecer um pouco mais lá da imobiliária? Eu gostaria que você deixasse aqui nessa câmera. Claro. Hoje, para conhecer o nosso trabalho, nós temos nosso site, zucaro.com.br. Nós temos o nosso Instagram, @zucaroimob. Ali você vai ter acesso a todos os nossos vídeos, todos os nossos conteúdos. Tem ali também o link do site. E claro, Rua Tabajara 419 e Avenida Guarulhos 3999. Em Guarulhos, claro. Passa lá, toma um café, faz uma visita para nós, será muito bem-vindo. Foi um prazer bater esse papo com vocês. É muito bom saber como está o mercado imobiliário. Uma pergunta recorrente, mas que é importante, né? Claro. As pessoas, inclusive, saberem, conhecerem um pouco mais das tendências e tecnologias e tudo que está vindo por aí. Foi um prazer. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Deixe aqui o seu comentário também, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas e até a próxima.